Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal BIM Versus. Me chamo Rogério Lima e nesse canal nós falamos sobre BIM e outras tecnologias. Hoje, especificamente, trataremos de um tema muito importante sobre o universo de BIM, que é BIM em Angola, oportunidades e desafios. Para isso, tenho aqui comigo o Manda Satchinga, que é engenheiro civil e Project Manager, certificado pelo PMI, tem formação em BIM Manager pelo Master Internacional em BIM Manager da Ziggurat, trabalha em uma das maiores construtoras de Angola e é membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros de Angola. E temos também o Vit Claude Msalambi, que é arquiteto, tem formação em BIM Manager pelo Master Internacional em BIM Manager da Ziggurat, é vice-presidente cessante da Ordem dos Arquitetos de Angola, é membro do Conselho da International Union of Architects da região 5 África, é diretor-geral da Touché Limitada e professor do curso de arquitetura da Universidade Agostinho Neto. Vit, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite. Saudações a todos, agradeço pela oportunidade e espero que seja possível podermos passar aqui alguma mensagem positiva nessa interação para continuar a ajudar a implementar BIM em Angola e também damos a nossa contribuição para esse tema no geral. Ótimo, muito obrigado, Vit. Para começar a nossa conversa, eu pediria aqui para os colegas falar um pouco de como está o ponto das iniciativas referentes a BIM. A gente sabe que o processo todo de implementação do uso de BIM, seja num país, numa construtora ou mesmo num pequeno escritório, não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo, né? E se pensarmos do ponto de vista macro ainda, da questão das instituições públicas, a dificuldade ainda é maior. Mas, como toda grande caminhada precisa iniciar por alguns passos, né? Eu queria que vocês pudessem compartilhar aqui com a gente iniciativas que tenham ocorrido no âmbito de Angola referente a esse processo de implementação. A começar pela iniciativa privada. Vocês percebem que já existe um interesse sobre isso? Você já tem alguns cases interessantes para trazer para a gente? Bom, a questão é interessante. Talvez seria bom passarmos aqui uma mensagem da iniciativa privada, mas dizer um bocado como é que esse movimento começa, não é? Nós, neste momento, não conhecemos muitas pessoas que tenham a formação em BIM, não somos assim tantos aqui a nível nacional, mas tivemos uma feliz coincidência de termos aqui alguns de nós estamos vinculados não só ao setor privado como profissionais, mas também temos o link com instituições que nem as ordens profissionais. E então, falo do meu caso, falo do Manda, falo da Lourdes, que é outra colega, e então o que nós procuramos fazer foi, como uma conversa de colegas de Master, decidimos então utilizar essa oportunidade para ajudar nessa implementação do BIM. E realmente resultou muito bem, não é? E conseguimos criar uma comissão técnica conjunta e acredito que isso há de avançar bastante. Agora, a nossa intenção é com essa iniciativa estender mesmo até o setor privado, porque se existe essa iniciativa do setor privado, acredito-se que seja de maneira muito isolada, porque o próprio ambiente em si, o contexto não exige isso. E imaginar que depois as limitações são várias, para quem está a empreender, quer ter resultados imediatamente. Se o mercado não exige, passa de lado, não é? Então, sente-se que há nos últimos tempos, alguma iniciativa da parte das empresas, mas também por força desse movimento global que vai acontecendo e porque nós aqui a nível interno também vamos divulgando o máximo, não é? Então, respondendo diretamente à sua pergunta, existe esse interesse da parte de algumas empresas privadas, principalmente começando das maiores empresas, começa-se a sentir agora, mas também com essa divulgação que as ordens vão fazendo, já começa-se a sentir até mesmo as pequenas e médias empresas, não é, do setor, falo principalmente da área de projetos,
manifesta um interesse muito grande. Então, o entusiasmo para a implementação do BIM, entender sobre o BIM, começa a ser generalizada. E eu relaciono essa pergunta com as ordens profissionais precisamente para dizer que esse acabou por ser uma faísca, digamos assim, uma ignição para o processo. Nossa, que interessante, Vitor, porque assim, no contexto brasileiro, eu tive a oportunidade de acompanhar boa parte deste processo de implementação, que não acabou, como é óbvio, né? Estamos caminhando ainda, mas a volta ali de 2008, 2010, as primeiras iniciativas de olhar para BIM com bons olhos e querer colocar isso em prática, surgem das iniciativas privadas. Escritórios, construtoras que passaram a experimentar isto. É claro que, concomitante a isto, alguns grupos já começavam a conversar no ambiente público no intuito de criar essa consciência, mas os primeiros passos se deram nas construtoras. Ainda com uma visão, digamos assim, não de uma metodologia, mas uma visão de ferramenta, né? Muito próximo a isto, algumas universidades também começaram a implementar em disciplinas o uso do software, não o ensino do BIM enquanto metodologia, né? Então a gente vê aqui que no histórico de vocês a caminhada está um pouco diferente, e é muito interessante isso, porque vocês, ao começar nesse âmbito que você está comentando, vocês começam com uma clareza muito maior do que no nosso caso, né, no caso brasileiro, a gente tinha lá no começo. A gente não tinha tanta clareza do que era isso. Tanto que as pessoas usavam como ferramenta. Mesmo aqueles que já tinham algum domínio, acabavam por se limitar a usar como ferramenta, entendeu? É muito interessante essa situação, esse ponto de situação. Sim, interessa ouvir a perspectiva do Manda também, mas só para arrematar, nós aqui a nível das universidades, mesmo até a nível das universidades, começa um bocado com a iniciativa de pessoas que são entusiastas do BIM, mas ainda não existe em termos de implementação para formação. Mas muitos de nós, como estamos ligados ao meio académico, em paralelo ao meio também, digamos assim, empresarial, acabamos por ser um bocado como os iniciadores desta dinâmica. E não somos só nós, alguns até que fizeram a formação antes de nós procuraram levar essa iniciativa também, mas acredito que talvez não conseguiram ter a oportunidade que nós tivemos pelo nosso vínculo com essas instituições. Eu pessoalmente tenho estado a seguir a questão do BIM desde 2015, mas na iniciativa empresarial, como forma de, já na altura conseguiu esse contacto com o BIM, mas não conseguiu avançar muito mais, não é? Mas pronto, acho que o Manda interessa ouvir também o que é que ele pode dizer com relação a isso. Claro, Manda. Diga, Manda. Professor, eu acho que a nível nacional, eu acho que as pessoas com poder sabiam claramente que a metodologia tinha muitos benefícios no país, mesmo no tempo da reconstrução nacional. Só que eu acho que houve uma coisa do tipo, pronto, vamos aceitar a metodologia. E quem vai utilizar essa metodologia? Nós não tínhamos na altura a base certa. E eu acho que o que deve-se fazer está bem, a metodologia existe, ok? Vamos manter esse assunto quente no sentido das gerações vindouras, né? Das gerações que vêm possam abraçar essas oportunidades. Eu acho que não houve esse interesse de manter a ideia ativa, no sentido de, olha, vocês não percam a oportunidade, isso está acontecendo no mundo, estejam preparados para. O Vix fez uma menção de, ok, nas seguranças já passaram outras pessoas, sim, também as outras pessoas precisam saber como é que eles digeriram a sua formação em BIM, porque nós, no nosso caso, nos deparamos com uma situação, ok, a verdade é que o BIM não se faz sozinho. Não interessa ser o VIT, mas ser no BIM. Não interessa ser o Manda, mas ser no BIM. O BIM é uma forma de trabalhar. Ou seja, se é uma forma de trabalhar, com quem vamos trabalhar? E não é só com quem vamos trabalhar amanhã.
E por isso nós dissemos que, tendo em conta nós temos esta boa plataforma que são as nossas associações profissionais, seria o melhor sítio para manter um certo interesse em dizer o seguinte: meus caros, nós aqui temos muitas responsabilidades nas nossas empresas, muitos trabalhos do que é caro, mas fiquem atentos, as coisas vão mudar. Se vocês querem manter os vossos empregos relevantes, se vocês querem concorrer para o emprego do futuro, preste atenção a isto, aquilo, é isso que vai acontecer, é assim que se faz. Olha, o planeamento já não é planeamento só bastante, agora estamos a falar de 4D, o orçamento já não é aquele orçamento, é preciso visualizar até o próprio objeto. Então é isso que nós temos estado a fazer a nível da Comissão Técnica Conjunta, no sentido de, além de, claramente nós temos várias preocupações, além dessas preocupações, tiramos sempre 1 minuto, 2 minutos, para manter a nossa classe informada daquilo que será o impacto, porque eu sozinho, como gestor BIM, não vou mudar, mas se todo mundo trabalhar em BIM, eventualmente vamos mudar. E para o interesse público, eu tenho a fé de que, inclusive, as compras públicas poderão melhorar substancialmente quando adotar esse tipo. É a minha fé. Não, muito bom. Como eu disse, é muito curioso e é muito bom ver que as instituições, que é a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros, está tendo esta posição, sabe? No caso brasileiro, isto veio muito depois. Ele não veio no começo, sim, ele veio muito depois. Mas é fundamental, tudo isso que vocês estão a trazer é fundamental para que a coisa comece bem, comece certa, comece orientada. E quais as iniciativas que essas instituições de classe estão a desenvolver? Para além das conversas, para além das reuniões, tem alguma coisa prática que vocês já conseguiram desenvolver para, tanto no intuito de divulgar, quanto no intuito também de formar e de pôr em prática isso no mercado? Nós, em julho de 2022, assinamos um memorando de entendimento, que nós chamamos a Comissão Técnica Conjunta, onde nós virtualmente vamos, entre engenheiros e arquitetos, trabalhar em projetos comuns, para começarmos a ensaiar o que é o BIM, o que é a tecnologia é e será quando nós estivermos a desempenhar as nossas funções. E essa Comissão Técnica Conjunta já tem algumas atividades, poucas, mas já temos. Olha, nós já temos o nosso plano. Nós, na Ordem, tivemos o ano passado o Encontro Nacional, e o Encontro Nacional produziu sensivelmente 23 voluntários em termos do uso da tecnologia. E nós já estamos na segunda turma relativamente à introdução ao BIM. Tudo indica que daqui a 1 ou 2, 3 anos eu poderei ligar para ter 15 pessoas que possam trabalhar comigo em determinados projetos. Inclusive uma empresa teve aí umas conversas de café a dizer que, olha, nós temos umas plantas que os nossos engenheiros não estão a conseguir interpretar. Não achas que seria interessante que a Ordem mobilizasse uma equipa para desenvolver isso em 3D, no sentido de visualizar os objetos? Diz, olha, ainda bem que descobri a dificuldade da comunicação com os desenhos em 2D, mas ainda muito cedo. Um dia desses, de facto, poderemos mostrar aos jovens engenheiros de que existe, inclusive hoje, uma oportunidade de facilitar a comunicação das obras, modelando as coisas em 3D. Dentro da Ordem dos Arquitetos também, Vít, já iniciativas? O que nós procuramos fazer primeiro foi essa aproximação entre as duas ordens profissionais, foi das coisas mais importantes para esse processo que estamos aqui a referir. Primeiro, interessa dizer que nós procuramos criar essa comissão técnica conjunta entre as duas ordens para iniciar o processo, mas ao mesmo tempo, no memorando que nós assinamos, ou nos termos que orientam a atuação dessa comissão, dá abertura para que outras entidades possam depois juntar-se. Ou seja, sempre na perspectiva que o BIM não é só para arquitetos e engenheiros. Então, a nossa intenção é que, pelo caminho, consigamos agregar outras instituições que façam parte dessa comissão.
por outro lado também, pensamos nessa comissão de tal forma que ela possa ser autónoma na sua atuação, tem esse vínculo com as ordens e as outras entidades, mas possa ter autonomia. E essa autonomia é preciso construir do ponto de vista financeiro também. Por exemplo, independentemente de quem esteja à frente das ordens profissionais, essa comissão irá continuar a sua atuação e vai ter sempre um representante dessa ordem profissional ou outra entidade, o que vai permitir que ela possa continuar a fazer caminho independentemente das mudanças que vão existindo pelas instituições. Esse é um ponto que eu considero ser muito positivo. Nós começamos a explorar, como disse bem o Manda, uma relação muito boa que as ordens profissionais têm hoje com o Serviço Nacional de Contratação Pública, como forma de não só levarmos essa mensagem, mas também influenciar o setor público nessa dimensão, sendo que Angola, uma das entidades que mais vai contratar, vai ser o próprio governo, não é? Quer dizer, estamos a falar de um país que veio de uma situação de guerra, então o setor público assumiu, digamos assim, essa área da construção para a reconstrução nacional. Então, tem essa força. A nível da Ordem dos Arquitetos em particular, nós procuramos olhar para a dimensão da formação também, ainda de maneira um bocado mais tímida do que a Ordem dos Engenheiros, obviamente, porque começamos com o que nós chamamos de orientações metodológicas, que é para divulgar ao máximo, promover o BIM para todos os arquitetos, que é uma formação curta, muito curta, que nós damos sempre que os arquitetos ingressam para a ordem profissional, e depois periodicamente vamos dando então esse ciclo de palestras, digamos assim, sobre a questão do BIM. A nossa comissão de formação contínua entrou em contato com existem aqui algumas iniciativas particulares de centros de formação que também começaram de maneira muito tímida a tratar da questão do BIM. O que nós estávamos a tentar fazer é alinhar com essas instituições, essas iniciativas que já existem, e conseguimos ter uma base sólida de formação. Com o surgimento da comissão conjunta, o caminho que adotamos foi esse que o Manda teve aqui a explicar, que procuramos ter esses ciclos de formação rápidos para poder ter mais pessoas a entenderem sobre o BIM. E aí já temos engenheiros, temos arquitetos, quer dizer que é uma iniciativa que acaba por agregar já todos, não é? E por essa via, acreditamos que o que nós conseguiremos fazer é ir criando uma base de formação, muito mais pessoas a falarem sobre o BIM, e automaticamente conseguimos ter mais pessoas que vão ajudar a tornar esse projeto possível. Então, olhamos para a componente de formação. Outra componente que é essencial para o processo, que é a componente de softwares. A Ordem dos Engenheiros já avançou com uma parceria interessante, a Ordem dos Arquitetos está a caminho disso, não é? No sentido de podermos ter um contacto próximo com as empresas de softwares que consigam trazer para nós esse apoio para ajudar na implementação do BIM. E o contacto também mesmo até com entidades como a empresas de formação, digamos assim, instituições de formação, que é o caso da Zigurat, faço a publicidade aqui, não é? Interessa-nos essa aproximação no sentido de podermos ver como é que todos juntos vamos construindo esse caminho. A outra parte depois, que é o que a Comissão Técnica Conjunta vai procurar levar com toda atenção, é a parte que vai permitir a parte de regulamentação, a parte de influenciar até o ponto de chegar à legislação. Essa é a nossa perspectiva, digamos assim. Ótimo, muito bom. Dentre esses tópicos que são iniciativas de vocês, metas da comissão também, eu queria destacar aqui essa questão da formação, que, óbvio, talvez o maior dos pilares, né, para a gente iniciar toda essa conversa. E você falava dessa possível parceria com instituições, como, por exemplo, a Zigurat. E já existe também internamente alguma parceria ou algum diálogo com as universidades, Vítor? Você que é professor também universitário, já ali algum tipo de aproximação? Nós temos estado a fazer esse contacto com as universidades e volto a dizer, eu acho que a parte interessante é que as pessoas que fazem parte deste grupo, com essa iniciativa,
estamos ligados a vários extremos, não é? Digamos assim, a vários pontos, quer a nível da universidade, a nível do setor privado, a nível do setor público. E a nível do setor, do setor das universidades, melhor, em termos de formação, temos estado também a procurar influenciar, e já existem iniciativas da divulgação, há muito interesse. O que falta agora é transformar esse interesse da parte dos estudantes, da parte também de algumas direções que já começam a olhar para isso como um assunto a ter em conta, para que seja possível então firmar parcerias mais sólidas para que consigamos ter formação local. Porque acredito que aí vai ser um caminho muito mais consistente, né? Digamos, que é para avançarmos para a formação, que é a base mesmo. Perfeito. Amanda, nos cursos de engenharia, já tem também esse contato? Vocês já têm alguma iniciativa rodando? Já, de facto, já temos um contato muito avançado. O que falta, de facto, é ter tempo de sentar e firmar o acordo. Porque a nossa estratégia quanto a levar o BIM para as faculdades de engenharias é no sentido de, em conversa com alguns responsáveis de uma universidade, nós dissemos que por que nós não podemos usar a tecnologia para que no futuro breve, que o estudante usasse a tecnologia BIM para apresentar os seus trabalhos de fim de curso, ao invés de teoria, muita teoria que ninguém consegue visualizar. Por que não ter um laboratório com as licenças das parcerias que nós estamos a conseguir obter, e que os estudantes se metessem a desenvolver os seus trabalhos de curso de forma virtual? E a ideia foi muito bem recebida. Agora falta-nos, acredito que ainda, eu acho que no decorrer do mês de julho, tudo indica que vamos firmar um acordo com uma universidade local, em que vamos capacitar eventualmente alguns professores, no sentido de começar a ajudar os estudantes em usar a modelagem como uma forma de terminar o estudo universitário. Ótimo. Isso já está na nossa carteira, sim. Não, legal, muito bom. O Vítor comentou que vocês começaram uma aproximação também com desenvolvedores de software, né? E que estava já bem avançado. Pode relatar mais ou menos o que é isso? Sim, o que nós fizemos? Em 2002, de fato, houve muitas atividades da ordem, que foram viradas para essa transformação digital, em que, em maio de 2022, assinamos um acordo com a Aker Software, em que temos a possibilidade de ter até 2.700 licenças. Até fizemos o seguinte, nós conseguimos um acordo em que os estudantes podem ter uma licença até 6 meses, enquanto os profissionais no ativo até 3 meses. E com isso, posso dizer que já conheço 3 estudantes em Angola, em que vão apresentar o seu trabalho de fim de estudo usando o produto da ACA. Ou seja, não precisa de começar a procurar produtos piratas, danifica computadores. Hoje conseguirá apresentar o seu trabalho de fim de curso usando licenças da ACA. E nós estamos a tentar fazer mais. Então vamos tentar também trabalhar com a Bentley. A Bentley, a única coisa que nós não conseguimos fazer diretamente é que a Bentley considera a Ordem dos Engenheiros como uma associação de profissionais, não precisa de ter licenças, mas se nós pudermos negociar em nome das faculdades e estabelecimento de ensino, então eles podem transferir essas licenças a essas instituições. Então é isso que vamos fazer. Uma das coisas que vamos transferir logo que terminamos esse processo com a universidade que fiz a referência, é transferir diretamente todos os produtos alguns produtos da Bentley, a ATA também mostrou disponibilidade em trabalhar com as universidades. Então é nesse aspecto em que, ou seja, nós podemos dizer, resumindo, 2022, 2023, na hora dos engenheiros, nós vamos dedicar muito esforço em termos de preparar a nossa comunidade na transformação digital. Amigos, também do ponto de vista que vocês comentaram, da regulamentação, em especial de contratações.
Eu queria que vocês comentassem um pouco mais de como está essa discussão. Nós, no Brasil, tivemos há pouco a publicação da nova lei de licitações, e essa nova lei de licitações já preconiza o uso de BIM para serviços de engenharia e arquitetura. Ela está num período de transição ainda, hoje que gravamos, que é maio de 2023, né? Então ela está nesse período de transição, mas daqui a pouco esse período de transição vai acabar e ficará apenas essa nova lei de licitação. Já há, dentro dessas discussões de vocês, questões ligadas a isso, em que pé está essa discussão sobre contratações de arquitetura e engenharia? Bom, como referi na conversa em off que tivemos, nós procuramos explorar bem esse vínculo com as ordens profissionais e por via desse vínculo criamos a Comissão Técnica Conjunta e conseguimos ter uma aproximação muito boa com o Serviço Nacional de Contratação Pública. Com o Serviço Nacional de Contratação Pública podemos fazer aqui o ensaio, digamos assim, ensaio e fazer aqui um estudo comparativo entre aquilo que seria uma contratação pensada na perspectiva do uso do BIM como a contratação tradicional, entre aspas, não é? E aqui a nossa perspectiva é que, da mesma forma que nós tivemos aqui uma série de situações que levaram ao desperdício de recursos para resolver o setor da construção, digamos assim, o desperdício resultante da deficiência dos processos tradicionais acabou por ser também significativo. Então, nós levamos aqui a conversa para além da eficiência do próprio processo, a parte de poder racionalizar ao máximo os recursos financeiros do Estado, acabou por ser importante olhando para essa dimensão da implementação do BIM. E por essa via a aceitação tem sido positiva. Existe um interesse muito grande do próprio Serviço de Contratação Pública e os vários outros setores também a quem temos estado a levar a mensagem. Existe essa abertura, então acredito eu que com questões muito mais pragmáticas e que permitam as pessoas perceberem no final do dia o quanto conseguem poupar com essa abordagem, eu acredito que aí sim nós conseguiremos ter uma rápida reação da parte de quem está a nível do setor público. Obviamente que depois tem um processo que leva tempo. E nós, a nível da Comissão Técnica Conjunta, também olhamos para a necessidade de, com essa influência, conseguimos então desenhar aquilo que será o nosso roadmap, não é? Digamos assim, ou seja, todo o processo, como é que nós vamos, quais são as metas que vamos definir para permitir fazermos caminho conforme os outros fizeram. E o professor Rogério esteve aqui a dizer que nós estamos a começar melhor do que o Brasil começou. E eu acredito que uma das coisas que tem vantagem para nós é essa abertura, mas também porque olhamos um bocado para aquilo que os outros já fizeram. E então procuramos fazer corretamente o processo. Ótimo. Dos outros aspectos de regulamentação, Manda, já há também algum tipo de iniciativa? Eu me refiro, por exemplo, a normas referentes a sistemas de classificação, normas referentes a modelagem propriamente dita, a usos de CDE. Já há alguma discussão nesse nível também com instituições ligadas à regulamentação? Sim. A título pessoal, tinha feito um exercício. Nós, na lei dos contratos públicos, temos um artigo específico sobre as especificações técnicas nas empreitadas de obras públicas. Já a lei diz que não é permitido que se faça referência a produtos licenciados, ok? E eu peguei naquele artigo e fiz uma similaridade com o OpenBIM e CloseBIM. E eu fiz uma nota técnica explicando, olha, na nossa lei, inclusive falamos de OpenBIM e CloseBIM de uma forma quase inconsciente, porque OpenBIM é o que a lei defende. A nossa lei não defende CloseBIM. O que é isso? Então, de fazer este exercício. E eu partilhei isso com advogados. Por que eu partilhei isso com advogados? Pelo menos na minha opinião, ainda não a opinião da ordem, nem da nossa comunidade, nem do nosso colégio, na minha opinião é que nós só conseguiremos, inclusive a nível da Comissão Técnica Conjunta, acelerar com a legislação se
trouxemos para dentro, como o arquiteto Vitor disse, algumas entidades que têm alguma influência na forma como produzimos as nossas leis. E são os advogados. Nós precisamos de trazer alguns colegas nossos advogados nesse processo para entender como é que nós lutamos para chegar até a uma certa conclusão ou decisão, para que os advogados possam confiar no processo. Possam confiar, por exemplo, que na especificação do futuro, quando alguém falar da especificação técnica, que fizesse, por exemplo, menção ao IFC. Por quê? Porque os nossos advogados já sabem que o IFC é um formato aberto, em que todo mundo pode ir lá buscar a informação. Então, é mais ou menos isso quanto a inclusão da tecnologia na nossa lei. Por mim, seria primeiro mobilizar alguns advogados que vão também trabalhar internamente no sentido de confiar na tecnologia e mais tarde transferir alguma base nas futuras leis dos contratos públicos. E, conforme referido pelo arquiteto Vitor, nós temos o Serviço Nacional de Contratação Pública conosco, e é com essa entidade que nós vamos mostrando, junto com os outros advogados, que é um processo transparente, é um processo seguro e é um processo que permite o Estado, de uma forma geral, comprar bem e melhor. E só para adicionar, se me permite, por favor, manda aí, professor Rogério, é que o que nós temos estado a fazer, criando uma base crítica mais ampla relacionada com a questão do BIM, é importante também para essa regulamentação, porque nesse processo de regulamentação nós temos de ter cada vez mais pessoas que entendam o que nós estamos a falar quando falamos sobre o BIM, para ajudar a refletir sobre os assuntos. Isso é outro desafio. Nós temos estado a olhar para aquelas iniciativas de pessoas com estudos a título particular, por exemplo, mas que possam alimentar essa cadeia, e falava aqui de uma iniciativa de alguém que tem estado a fazer um trabalho sobre regras de medição na construção, medição e orçamentação na construção, e que, parecendo que não, acaba por ser muito importante para todo o processo também. Quer dizer que nós abraçamos ideias como essas, procurar depois levar, do ponto de vista institucional, essas iniciativas para poder promover então a base regulamentar. E aí o papel dos advogados é importante para ajudar-nos aqui a influenciar e analisar de que forma é que nós encaixamos isso. Então, existem também iniciativas dessas, várias, né, digamos assim. Muito legal, muito bom mesmo. E dentre esse conjunto de iniciativas, há aqui entre nós uma coisa que eu acho excepcional, eu acho muito mesmo, muito bom, que Brasil, Portugal e Angola partilham a mesma língua, né? E aí eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: há alguma aproximação, ou iniciativa de aproximação com estes países, com instituições desses países, seja o CAU no Brasil, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, seja a Ordem dos Arquitetos de Portugal, ou a Ordem de Engenheiros de Portugal, o CREA no Brasil? Há algum movimento de tentar aproximar-se desses outros no intuito de também beber um pouco das experiências vividas em cada um desses espaços? Bom, existe essa iniciativa sim, porque há uma relação muito próxima entre essas ordens. No caso da arquitetura, não é? No caso da arquitetura, a Ordem dos Arquitetos de Angola, de Portugal, o CRAU, existe uma relação muito próxima entre estas instituições. E o caso de Portugal, existe esse contacto, digamos assim, mas não ainda formalizado. Okay? Não se chegou a olhar para a questão da formalização desse contacto relacionado com o BIM. O caso do CAU, da mesma forma, mas as pessoas que estão à frente dessas instituições, o contacto institucional existe muito frequente em vários outros domínios, no domínio também, olhando aqui a perspectiva do domínio da formação, que é preciso incrementar, mas há essa conversa em cima da mesa, digamos, ainda não há nada formalmente instituído. A nível da ordem, nós temos várias parcerias existentes e ativas, mas nós, é por falta de mão de obra. Assim, nós ainda não temos gente suficiente para poder pôr aquelas parcerias a funcionar.
porque a parceria, a filosofia da parceria, quando foi feita com pessoas que não tinham não tinha coisas da tecnologia de hoje, tinha outro tipo de interesse com as parcerias que assinaram na altura. E então, essa questão da ordem, conseguir criar uma massa de membros em que possa outra vez voltar nessas parcerias e abrir novos canais e tentar transferir qualquer conhecimento ou informação relevante para a nossa comunidade. Eu acho que as parcerias existentes continuam válidas para aquilo que será o uso da tecnologia. Quando chegar o momento, tenho a certeza de que haverá correspondente do outro lado. O grande problema, a grande dificuldade neste momento é que do nosso lado ainda não temos gente suficiente para pôr uma parceria ligada ao BIM a funcionar como deve ser. E nós, nesse momento, estamos muito mais virados para a coisa mais estruturada que possa trazer mais gente e mais tarde essas pessoas abraçarem essas parcerias. Não podemos entrar por aí em detalhes operacionais, senão podemos perder o foco. Claro, claro. O Vit há pouco falava para mim sobre um movimento chamado BIM África. Você poderia descrever um pouco, Vit, o que é isso? Mas antes de responder, só para dizer que a questão que o Manda coloca de pessoas que possam ajudar a implementar essas parcerias e as iniciativas é um desafio realmente real, né? Permita-me a redundância. É real mesmo. Permita-me a redundância, é mesmo real e as ordens profissionais vivem esse grande desafio. Não é? Precisamos de pessoas que tenham esse interesse, essa vontade de meter a mão na massa, como dizemos aqui, terra, que é para fazer as coisas acontecerem. Senão é muito difícil. A questão do BIM África. O BIM África é uma iniciativa também que visa mesmo implementar e fazer a aceleração da transformação digital no setor da construção em África e que está sediada na Nigéria, consegue congregar muitos profissionais relacionados com o BIM a nível da África e que realizou há bem pouco tempo em Marrocos uma cimeira, né? E também tem um prémio interessante que é o BIM Africa, BIM Innovation Africa Award, e que olha para a implementação do BIM em vários, digamos assim, vários níveis, né? A vários níveis, desde a investigação científica, iniciativas relacionadas com o setor da construção, desenvolvimento de softwares, a relação com a inteligência artificial, ou seja, tem vários níveis, várias categorias para a implementação do BIM. E eu penso que é uma iniciativa interessante que vale a pena também trazer em cima da mesa na nossa conversa, sempre como uma forma de continuarmos a fazer esse caminho, não é? E eles parecem estar já relativamente estruturados e organizados. Essa cimeira, a última, essa de Marrakech, teve um leque de patrocinadores muito grande, até inclusive também academias relacionadas com a formação em BIM. Então, estava a comentar que seria interessante que todos nós conseguíssemos estar conectados, conseguíssemos todos nós levar essa força para essa aceleração digital. Legal. Há um outro movimento chamado Woman in BIM, e recentemente entrou uma arquiteta ou engenheira, não me recordo agora, de Angola, nessa instituição. E é bem recente isso, eles publicaram no LinkedIn há pouco tempo, e que também comemorando a primeira vez que a Woman in BIM entra no país. Achei também muito legal essa iniciativa. Quanto mais movimentos desse porte tiver, mais ajuda a colocar isso à frente, a divulgar, a formar pessoas, né, a formar a conscientização. Quanto mais vier para somar, é muito bom. No Brasil, a gente teve a formação da CEBIM, foi a Câmara Brasileira de BIM, teve a ABIM, que era uma associação, Associação de BIM,
e em vários estados elas aconteceram, fora os GTs, né, os grupos de trabalho relacionados a instituições, também alguns ligados a sindicatos, né, coisas assim, que juntos começaram a engrossar o caldo, como a gente costuma dizer, né, dentro desse contexto, a darmos mais as mãos e buscar forças para essa transformação digital. Caminhando aqui para o fim, vocês comentaram sobre alguns desafios, né? Há desafio de pessoas, desafio em termos de formação, e eu queria que vocês pontuassem aí, se puderem lembrar de quais outros itens vocês julgam que são desafios que precisam ser enfrentados daqui para frente. O status quo, por exemplo, eu acho que é um grande desafio, porque os grandes players hoje no mercado eventualmente também não têm mão de obra para poder dizer que agora vamos começar a fazer as coisas em BIM. Significa vai ser mesmo um assunto que vai ficar sempre no segundo plano. É por isso que eu, quando analiso essa situação, eu digo, ok, tá bem, hoje vai ser muito difícil as empresas aceitarem essa mudança, mas as empresas crescem também. E eu acredito que é a próxima geração das empresas que eventualmente também vão suportar a transformação digital. Né? É por isso o grande desafio hoje é o status quo, muito difícil de enfrentar, mas nós precisamos de mão de obra, quer na hora de exigir, quer na hora de através da comissão técnica conjunta, no sentido de eventualmente de disponibilizar formas que podemos fazer isso, para acelerar isso, formamos as pessoas, acreditamos as pessoas e depois temos pessoas no mercado. E a outra forma de fazer é mostrar que existem hoje pequenas iniciativas privadas que suportam muito melhor as necessidades do Estado do que dos grandes players. Também é possível fazer isso. Por exemplo, hoje imagina a federação de modelo, por exemplo. Imagina se nós chegamos à conclusão que a federação de modelos é uma forma de evitar erros e omissões, ou seja, quem não fizer a federação, o Estado fica com o pé atrás. Agora, essas pequenas empresas todas que conseguem trabalhar de uma forma, que podem trabalhar no no ambiente comum de dados, que essas empresas que podem mostrar de que já compatibilizaram os seus projetos e o projeto pode avançar, eventualmente podem acelerar os grandes players a transformação digital. Por mim, o grande desafio é mesmo, o status quo é muito difícil de enfrentar. Então, precisamos de incentivar os pequenos negócios em apoiar a transformação e a aceleração. Eu penso que esse grande desafio, primeiro só para comentar o que o Manda disse, concordo, que esse grande desafio que o Manda coloca, parecendo que não, para as ordens profissionais e também para as pequenas empresas, acaba por ser uma oportunidade interessante. Porque sendo um movimento que começa com essas pequenas iniciativas a título individual e a título privado, que depois se congrega, e hoje temos a oportunidade de explorar as plataformas das ordens profissionais. Enquanto essas empresas estão nessa condição, nós conseguimos criar uma base de formação e conseguimos dar a resposta a esse nível de solicitação relacionada com o BIM. E em paralelo, o que eu acho interessante, olhando para o grande desafio que é conseguir influenciar o setor público para que dê resposta positiva à implementação do BIM, para mim continua a ser um grande desafio. Mas se nós conseguimos isso, quando isso acontecer, nós aqui teremos na base um nível de formação aceitável e matéria crítica suficiente para dar resposta também. Aí essa questão do status quo, essas empresas só vão poder fazer essa migração, ou só vão dar importância a essa migração, quando o setor público também mostrar uma disponibilidade diferente relacionada com o BIM, sendo ele o principal contratante. Então, penso que o principal desafio, concordo que é a questão do status, que disse o Manda, mas ao mesmo tempo, eu acho que um desafio que continua a ser mesmo pesado é o setor público, enquanto principal contratante, perceber
que deve fazer essa migração paulatinamente. E aí vamos depois juntar o que já referimos, a questão da formação e capacitação, a questão do ambiente ambiente macroeconómico, se quisermos assim até, não é? Para permitir que também as softwares houses tenham alguma assim tão que é atrativo vir para aqui. Não é? E esse é outro grande desafio também. Perfeito. Há 2 anos atrás, eu iniciei um movimento no Brasil chamado Liga BIM Prefeituras, junto com uma colega chamada Kessia Alves. A ideia era colocar na mesma mesa pessoas ligadas às prefeituras, aos governos, ou quem presta serviço para eles, né? E a gente vem fazendo esse trabalho já há 2 anos, e são reuniões mensais que a gente faz, chama um especialista em algum tema, aquele tema é colocado e a gente abre para debates, discussões, compartilha experiências, a gente chora junto, as nossas dores, e tem sido um trabalho muito interessante, né? Com minha vinda para Portugal, a gente já especulou a possibilidade de criar aqui algo similar também, não é uma instituição formal, sabe? Não é um instituto nem nada disso, é uma união de profissionais, basicamente isso. Gente, caminhando aqui para o final, eu queria agradecer imenso a disponibilidade de vocês, agradecer por ter desprendido um pouco do vosso tempo aqui para compartilhar as experiências em Angola com a gente. E eu abro agora para as considerações finais de vocês, o que vocês querem colocar agora no fim dessa nossa conversa para aqueles que nos ouvem. A mensagem que interessa deixar para as pessoas que nos estão a acompanhar é que a transformação digital no setor da arquitetura, engenharia, construção e operação, se quisermos, é uma realidade e que devemos todos abraçar. Independentemente dos desafios que nós enfrentamos, e falo para a nossa realidade de Angola e muitos países africanos, onde nós temos ainda muitas condicionantes de toda a dimensão, mas nós precisamos de acompanhar a dinâmica dos novos tempos. Não podemos ficar no tempo. Apesar de termos que estar quase que a partir pedra com as mãos, mas nós precisamos avançar. Essa mensagem para mim parece que é importante. A segunda, cada um de nós pode ajudar a fazer essa revolução com a sua iniciativa privada, sem esperar necessariamente aquilo que são iniciativas muito mais institucionalizadas. Há várias formas de fazer essa transformação. Pode ser do topo para a base ou da base para o topo. Então nós estamos quase que a fazer da base para o topo. É importante continuarmos esse caminho. E depois, para qualquer interação, penso que a união, o trabalho colaborativo, aqui várias vezes, ninguém faz o BIM sozinho. Então precisamos criar mais ambientes de partilha, mais conversas como estas, que ajudem a esclarecer, a influenciar as pessoas positivamente, cada um de nós na sua condição, exercer esse papel. E para o professor Rogério, para nós foi um prazer tê-lo como nosso professor a nível do Master. Penso que felicito bastante a iniciativa, já filo no princípio da conversa, e penso que conversas como essas de maneira descontraída ajudam também a passar uma mensagem muito positiva para todos aqueles que têm interesse nessa matéria. O nosso muito obrigado também, falo aqui a título individual, mas também como alguém que está ligado a esse setor que a todos nós encanta e apaixona a todo momento. Muito obrigado, Vite. E Amanda, suas considerações finais. Nós precisamos, a nível da Angola, encontrar, identificar e partilhar as oportunidades que a tecnologia hoje em dia disponibiliza nos países. E muitos países hoje conseguiram criar oportunidade de emprego e empregos reais usando simplesmente a tecnologia BIM em vários aspectos, quer no controle de qualidade dos modelos, quer no controle de qualidade das informações disponibilizadas. Ou seja, as especificações técnicas em muitos países evoluíram substancialmente usando essas tecnologias, e eu gostaria de continuar a sensibilizar a nossa comunidade para estarmos prontos em abraçar a tecnologia e criar oportunidade de emprego através dessas tecnologias. E, ao longo do tempo, evidenciar os benefícios do BIM na contratação pública, mostrar às entidades públicas contratantes
de que podem poupar muito dinheiro mesmo, se colaborarem desde a concepção do projeto até a execução, inclusive uma fase de operação. E isso pode ser com BIM. Hoje em dia só pode ser com BIM, não com a ChatGPT, né? É mesmo só com BIM. É por isso precisamos de abraçar isso e criar mesmo oportunidades. E eu fico muito contente quando vejo, por exemplo, aqui em minha casa, as crianças já conseguem dizer umas coisinhas, o que é. Eventualmente são pessoas que de facto vão abraçar isso e encontrarão um treino pronto que aceita a tecnologia como uma forma de viver. E o professor também, convida-nos mais vezes. Conforme vai nos convidar, vamos trazendo mais notícias da Angola qual a transformação digital. Vou convidar sim, viu? Vou convidar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Olha, vocês estão de parabéns mesmo por todo o trabalho que estão a desenvolver aí em Angola, nomeadamente dentro das ordens, tanto de arquitetos quanto de engenheiros. As iniciativas também particulares aí dentro da universidade, dentro dos seus espaços de trabalho. Fico realmente muito feliz de ver tudo isso acontecendo. E, como eu disse, estou à disposição para qualquer iniciativa que queiram dispor. Tá bem? Muito obrigado pela presença de vocês. A todos que também nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado. Peço que se inscrevam, curtam e compartilhem o conteúdo para que o canal chegue a mais pessoas, a gente divulgue ainda mais tudo isso que está acontecendo nos diversos lugares e até a próxima.